é uma Copa do Mundo. Então, para começar, Thiago, o que você espera de 2026? Qual é o principal evento que você espera para 2026? O evento que vai movimentar os mercados no Brasil, não tem como fugir, vai ser a eleição. E, obviamente, que isso pode ter os mais diversos impactos em juros, câmbio e, obviamente, também nas empresas do Brasil. E para você também eleição ou você tem alguma coisa diferente aí para a gente? Acho que tudo vai passar por eleições, juros, mas eu queria ser um pouco mais otimista. Eu queria usar uma palavra aqui que o ano que vem pode ser um ano de reconstrução, em que a gente deve ouvir agenda econômica, perspectivas de 26, 27 para o próximo governo, políticas que poderão ser colocadas em prática, planos de governo. Acho que pode ser um ano para a gente começar a discutir o futuro do Brasil. Então, acho que esse é um ponto essencial, que eu acho mais importante. Professor Baroni, para você, 2026, o que você está esperando? Eu acho que realmente eleições não tem como ficar de fora, né? Acho que vai ser a grande pauta, a grande agenda aí do Brasil. Mas eu acho que juros talvez possa protagonizar essa pauta um pouquinho antes. Eu acho que se a gente começar a ter queda de juros aí a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai ter um mercado reagindo de maneira diferente, consequentemente alinhando expectativas, realinhando expectativas, começando a restaurar novas possibilidades aí de trazermos aqui mais investidores e mais capital para a renda variável, fluxo estrangeiro, então muita consequência de uma possível queda de juros. Então acho que o grande gatilho vai ser a queda de juros aí a partir do primeiro trimestre. E antes da gente entrar justamente no tema de juros, eu queria relembrar para vocês que nesses últimos 2 dias de Black Friday, né, quinta e sexta, a Suno está reabrindo aí as suas ofertas dos arsenais, né? Para quem acompanhou aí no início de novembro, a gente abriu uma oferta de arsenais onde você tem acesso a cursos, uma trilha de conhecimento, um acompanhamento bem personalizado e ainda leva de bônus aí assinaturas da Suno, né? Seja ela a Suno Premium, a Suno Black ou a Suno Internacional. Aqui na tela vai estar mostrando para vocês todos esses arsenais, mas aqui também vai ter um link na descrição para você olhar com mais detalhe qual arsenal faz mais sentido para você hoje e você está aproveitando aí a Black Friday da Suno. Então vamos lá, para a gente começar o nosso tema sobre juros, né, Sung, em 2024, né, no final de 2024, a gente tinha aí uma expectativa de que em 2025 a gente pudesse ver uma queda de juros, né? E aí a gente acabou passando por um cenário completamente inverso, né? O juros ele continuou por um ciclo de alta, ainda que houvesse uma mudança na diretoria do Banco Central, né, que atualmente é eleita pelo atual governo, e ainda assim os juros chegou ao patamar de hoje de 15%. A gente ainda tem uma reunião do Copom esse ano, né, e não tem nenhuma perspectiva de queda. Então eu queria que você detalhasse para a gente o que fez essa mudança, né, das expectativas ao longo de 2025 para ter esses juros ainda elevados. E em 2026, se você espera aí um corte de juros, se para o primeiro semestre, segundo semestre, o que você está vendo aí de juros? A gente era do grupo de economistas que não era tão otimistas, né? Olhar em 24, muita gente achava que os juros ia para 9%, a gente achava que não tinha muito espaço. Muito por conta de que incentivos do governo, a própria atividade econômica aquecida de 24 para 25, fez com que a inflação ficasse de uma forma muito elevada, acima da meta, um câmbio chegando a 6,30, 5,70, 5,80, isso dificultou, de certa forma, o controle inflacionário. Pegar o risco fiscal, que também em 2024 para 2025 ficou, de novo, muito relevante. Então, de fato, isso não trouxe tranquilidade para o Banco Central e mesmo com a virada da nova diretoria, com o Galípolo agora, ele manteve a posição bem dura, bem hawkish para controlar a inflação, meu ver, de forma adequada, manteve 15% e a gente tem esse patamar até, o meu ver, o final do ano. E aí eu falo que é aquela analogia que eu gosto de fazer. O Banco Central está no piloto automático desse avião, enquanto a turbulência, esse período de transição se consolida, que é uma redução da atividade econômica para esfriar a inflação corrente. A gente tem expectativas de inflação, aquele que a gente olha no Boletim Focus, melhor ancoradas, principalmente 26 e 27, que é onde está o horizonte relevante da política monetária, onde a política monetária realmente tem efeito sobre os preços e o próprio arrefecimento da atividade econômica junto com o mercado de trabalho, que segue muito dinâmico. A taxa de desemprego no Brasil está nas menores históricas. Então, quando a gente tiver esse tabuleiro montado de arrefecimento da atividade, do mercado de trabalho, uma inflação melhor ancorada, isso deve ocorrer ali no final do ano, início do ano que vem.
O Banco Central, na reunião de janeiro, deve preparar já o comunicado para realizar o corte em março. E aí um corte de 0,5%, deve ter cortes consecutivos em 26 para encerrar em 12,50 ali por volta de setembro. E aí fica a dúvida, né? Se vai cortar mais, vai cortar menos. A gente é um pouquinho mais pessimista por conta de eleições. É um ponto que o Thiago colocou aqui. A gente sabe que os governos, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão cada vez mais com dificuldade para se reeleger. E aí estão utilizando basicamente a máquina pública, aumenta gastos, aumenta transferências, para poder aumentar a popularidade e ter mais margem de vitória. Isso não é só no Brasil, isso acontece ao redor do mundo. Se a gente pegar também as eleições desde 2002 aqui no Brasil até agora, a margem de diferença dos votos está cada vez menor. Portanto, ao meu ver, o governo deve ter uma política expansionista fiscal, vai aquecer mais atividade e vai reduzir os graus de liberdade ou a flexibilidade que terá para cortar juros. Por isso que eu sou um pouquinho mais pessimista para 12,50 ano que vem, mas corte de juros vem. Eu acho que esse é o mais importante, como o professor Mauro falou, isso vai ser um gatilho importante para os mercados. Pô, Thiago, até pegando esse gancho aí sobre a carga tributária, né? Para poder aumentar a popularidade e ter mais margem de vitória. Isso não é só no Brasil, isso acontece ao redor do mundo. Se a gente pegar também as eleições desde 2002 aqui no Brasil até agora, a margem de diferença dos votos está cada vez menor. Portanto, ao meu ver, o governo deve ter uma política expansionista fiscal, vai aquecer mais atividade e vai reduzir os graus de liberdade ou a flexibilidade que terá para cortar juros. Por isso que eu sou um pouquinho mais pessimista para 12,50 ano que vem, mas corte de juros vem. Eu acho que esse é o mais importante, como o professor Mauro falou, isso vai ser um gatilho importante para os mercados. Pô, Thiago, até pegando esse gancho aí sobre a carga tributária, né, elevada no país, você tem sido muito enfático. 12, 13, depende do vértice aí da curva, talvez o fundo até tem mais elementos, ele vem fazendo esse trabalho todo aqui de trazer esses números para vocês, mas ainda tem vértices com juros ainda elevados. Não, isso significa dizer o quê? Que quando o Banco Central começar o ciclo de queda, a tendência natural é que esses vértices ainda fechem um pouquinho mais, consequentemente trazendo aí esse impacto nos preços diretamente do fundo imobiliário. E para concluir, como eu falei, não quero alongar muito, a gente trazendo aí para a economia real, a gente ainda vê um metro quadrado bem diferente daquilo que a gente encontra no mercado. Então, alguns fundos ainda negociam com valores patrimoniais abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver lá na economia real, que a gente está vendo na economia real, né? Porque as reavaliações patrimoniais dos fundos imobiliários utilizam uma metodologia que é muito associada ao fluxo de caixa descontado com uma taxa, né, de desconto, como o próprio nome diz, e com os juros altos, essa taxa de desconto elevada faz com que o valor patrimonial fique para baixo. Então, quando você faz alguns estudos nos pormenores aí dos fundos imobiliários, a gente vê que tem uma dupla camada de desconto, seja pelos juros, seja realmente ali pela economia real, que traz alguma proteção, uma camada de segurança adicional. Mas eu sei que para o investidor ainda é muito difícil olhar para uma carteira de fundos imobiliários híbrida entre tijolo e papel, pagando ali um yield de 11%, 12%, né, híbrida, né, entre papel e tijolo, e olhando ainda para a renda fixa pagando 15%, né, claro que ainda tem às vezes o desconto ali do imposto de renda, mas aí que entra aquele investidor que tem um horizonte mais alongado e que sabe realmente diferenciar as estratégias de alocações e de investimentos. Parando um pouco aqui no Brasil e falando um pouco do cenário global, Sumi, a gente viu aí os Estados Unidos resiliente, né? Os Estados Unidos que adotou algumas tarifas, né, de importação de alguns países. Na semana passada a gente até viu os Estados Unidos tirarem algumas tarifas adicionais que foram impostas a alguns produtos brasileiros, principalmente produtos do agro, né? Os Estados Unidos retiraram essas tarifas. Na China, a gente tem visto uma China desacelerando, né? E isso impacta também, temos visto um impacto em 2025 em commodities, né? A gente viu um petróleo com preços abaixo, né? Minério abaixo, a soja abaixo, né? São os 3 principais produtos de exportação do Brasil. A margem dos produtores rurais. Então, se o lucro operacional é ok, mas a despesa financeira é muito elevada por conta desses juros elevados, provavelmente eu acho que o pior ainda não ficou para trás. Talvez a gente ainda tenha um outro evento de crédito no agronegócio. Mas eu queria lembrar que isso aqui é normal
E em um segmento cíclico, pode parecer contraintuitivo, mas quase sempre